Bom dia, pessoal! Bom dia! Aí, queria aproveitar aqui para desejar um feliz Dia das Mães. Eu ia falar um feliz Dia das Mães para as mães de vocês, tá? Para todas que vão ter uma alegria enorme em um tempo bem breve, não é assim? Amém. Amém. Aí tem gente que entende, os entendedores entenderão. Né? E a mãe também vai ficar alegre aqui no processo de entendimento do processo. Pessoal, questão, os meninos que chegaram agora aí, questão 1, tudo ok? Olha aí, 2016. Questão 4, ok? E questão 7, ok? Então, pronto, vou me dedicar mais àquelas ali pra gente mandar abraço. O pessoal lá do online, qualquer coisa, manda aí pra pegar e resolver a questão depois. Questão 2, B. É que fez essa, não? Aí é 2015. Oh, desculpa. 2016.1, a outra, ok? Essa daqui. Pessoas, atenção, mas bem atenção aqui, total na situação, tá? Então, primeiro aqui, é uma questão de orgânica. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso daqui, olhar para uma cadeia, entender a estrutura dela. Perfeito. Só que assim, eu tenho dificuldade de olhar para a cadeia e entender a estrutura dela. E eu continuo o quê? Olhando para a cadeia. E é para fazer o quê? Desmonte a cadeia. C, dupla O, OH. CH. Pois assim, o que tem um CH? Pois é, aí aqui tem um C só. Um carbono tem que fazer 4 ligações. O de cá só fez 3. O que é essa ligação aqui? Pronto. Tem gente que vai ter a facilidade de olhar para esse negócio aqui e enxergar isso. Por assim, eu não tenho, beleza, desenha o negocinho aqui e faz de boa. O importante é você fazer a questão. Quanto mais você está acostumado com uma coisa, como é que fica acostumado? Aí tem que fazer muito. Eu estou acostumado com isso porque eu faço praticamente todo dia. Então eu olho para esse negócio e você pergunta, como é que está? Eu estou vendo tudo como é que está acontecendo aqui por dentro. Isso é o que? Hábito. Pô, eu queria ser assim, de repente você vai ter que ter hábito nisso daqui, mas como só você não faz só química, então você pode chegar de maneira bem tranquila, não se sinta constrangido com isso daqui, ó, e manda brasa. Aí eu vou ter o quê? Já que essa é dupla, olha o que é que eu tenho. Aí ele pega e mostra o quê? CH3 aqui, ó. Isso daqui não é uma ligação não, gente, é o composto 1. Aí depois ele pega e diz, olha, tem 2 grupos CH2. CH2 é beleza? Porque toda vez que eu tenho CH2, eu estou dizendo assim, a cadeia está continuando. Quando eu tenho um CH3, ele acaba denunciando que se botar um CH3, não tem como a cadeia continuar. Então é uma ramificação. Ou aparecer um C sozinho. Aparecer um C sozinho significa que tem ligações múltiplas. CH2, olha lá, olha como a cadeia continua quando você tem CH2. CH2 de novo. Beleza. E aí, ó, a cadeia vai terminar. CH3. É isso daqui que eu tenho. Até aí, beleza? Aí ele vem e diz, isso daqui vai reagir com bicarbonato de sódio. É um teste interessante para diferenciar ácidos carboxílicos de fenóis. A gente aprendeu que fenóis têm caráter ácido na aula passada. Como é que eu diferencio um ácido carboxílico de um fenol, uma vez que os dois têm caráter ácido? Fenol não reage com bicarbonato. Ácido carboxílico reage. Tá? Não é uma pergunta baiana, eu não perguntaria um negócio desse, mas só para vocês terem, né, lembrar, eu arrumei aqui um contexto para jogar você e você lembrar dessa situação. Aí acontece a reação química. Olha a reação. CH3, CH2, CH2, C, CH3, dupla, H, C, dupla O menos Na+. Aí o H que estava aqui, que está substituindo esse Na+ daqui, vai formar o H2CO3. Quando eu tenho H2CO3 em uma reação, eu escrevo a decomposição dele, devido à instabilidade do H2CO3. Por isso, então quer dizer que todo H2CO3... Não é todo H2CO3 faz isso. Mas você considera, para efeito de cálculo, todo H2CO3, só porque senão você não vai conseguir nem calcular o processo. Então, formou o quê? Água e CO2. Então, H2CO3 no produto, você escreve ele sempre decomposto, formando água e CO2. Está lá nossa reação bonitinha, linda e maravilhosa, e vamos mandar brasa. Se tiver alguma coisa aqui importante no texto, vocês me chamam a atenção. A solução aquosa de hidrogeno carbonato de sódio tem pH menor do que 7. Ter pH menor do que 7 significa que ele é ácido, e ele não é
Ácido, ele é um sal de caráter básico, porque ele veio de uma base forte e de um ácido fraco, que é o H2CO3. Então, no confronto entre uma base forte e um ácido fraco, você então tem um sal de caráter predominante básico. Então, se ele é básico, o pH não é esse. Pronto, aí foi Érica que estava com dúvida nessa questão. Érica, a letra B que vai resolver nesse instante, tá? Que é o meu foco agora. Você marcou qual? Ou ficou em dúvida entre a B e alguma coisa? Como é que rolou? Eu fiquei, na verdade, eu fiquei em dúvida B e C. A B e a C. Então, vou atracar aqui. A substância orgânica indicada em 2 é um éster insaturado. Insaturado ele é. Só que para ele ser um éster, ele precisaria ter essa estrutura aqui, ó. Então, quando você percebe, não tem essa estrutura. Eu tenho um Na ali na ponta. Por exemplo, quando eu vinha assim, eu COO, aí eu achava que era um éster. Eu tenho cuidado para não confundir éster com sal. Porque para ser éster não é para ter o C, dupla O, com O, e aí qualquer coisa que vem depois. Não, tem que ser um C ali. Até aqui, ok? Então a gente matou a C. Agora pode voltar para B. É só para DNA que deixa... Exatamente, ele não é. Um éster é um composto covalente, aqui é um composto iônico, ele deixa bem claro lá no desenho em cima, que ele inclusive bota as cargas. Tá? Aí ele pega junto o nome desse sal. Nome. Vamos dar o nome primeiro do ácido que está aqui? Eu tenho um ácido carboxílico. Começa a numerar. Então eu tenho no carbono 3 uma ramificação. Então eu tenho o ácido 3-metil. Perfeito. Não tem mais nenhuma ramificação. Aí eu tenho 6 carbonos, então eu tenho X. Aí no carbono 2 eu tenho uma ligação dupla, N. Aí eu tenho um óico, porque ele é um ácido carboxílico. Esse é o ácido. Quando você produz um sal, esse ico que você está vendo aqui vai virar ato. Então eu tenho, vamos lá? O 3-metil X2-NO ato de sódio. Perfeito? Então, por isso o gabarito letra B de bola. Fechou? Essa foi a questão. Ô, Jocinho, você resolve só pra mim? Resolvo, gente. Agora vamos só lembrar assim de uma coisa, que a gente tem várias questões para resolver e isso é normal. Não estou falando, não, Júnior, toda vez que a gente precisar. Só então, pô, essa questão aqui eu tenho um cálculo, eu quero que ele faça o cálculo para mim. E de repente é importante que você faça. Se você não fez o cálculo, não fez a questão, assim, eu vou fazer aqui, depois eu vou mandar até uma dúvida para você lá, porque eu não fiz. Aí eu vou e faço para você e mando a dúvida durante a semana. Semana eu vou me dedicar mais ao pessoal da Baiana, porque tá chegando vai chamar da Baiana, né? Então veja se realmente vocês fizeram o negócio e tem a dúvida. Só estou falando com você, Julinha, vai que sirva para todo mundo, porque de repente alguém vai chegar numa questão que não fez, olha e fala, pô, aquele negócio ali parece que é bom. Vou pedir para fazer esse negócio. A gente acaba não terminando. Então, vamos a isso. Então eu tenho uma dúvida depois. A reação de 84 gramas de hidrogênio carbonato de sódio, essa questão é interessante, essa letra, porque ela vai te mostrar um padrão da Baiana. Que não é aquele cálculo estequiométrico, de repente você, no primeiro ano vendo o cálculo estequiométrico, é como uma criança vê um adulto quando ela é criança pequenininha. O mundo para você, tudo é superdimensionado. Eu estava hoje, dia das mães, eu estava lembrando esses dias, meu vizinho, ele é ele é gastro, ele trabalha com endoscopia, ele é gastro, e ele falou, eu vou sair, ele estava lá no meio do negócio, mas tem uma emergência agora, eu vou sair ali para tirar uma espinha, que era um negócio de Páscoa, a pessoa ficou presa com a espinha, ficou presa na garganta da pessoa, e eu vou lá tirar. E aí eu fiquei lembrando, eu falei, velho, quando eu era pequeno, eu lembro que minha mãe ficou com a espinha presa. Aí eu falei, não, aí minha mãe pegou e ficou forçando o vômito, forçando. Ela falou assim, mas saiu, eu falei, saiu, mas assim, ó, tipo, na minha cabeça, velho, eu só lembro da cena da minha mãe vomitando. Agora, na minha cabeça, tipo, minha mãe vomitou 3 salas dessa completa. Aí você fala, isso é impossível, eu sei, mas minha cabeça de criança, tudo é muito superdimensionado. Então, se a pessoa foi só um pouquinho assim, acabou o negócio. Meu pai era um gigante, não sei quem era o outro. Então, você tem uma coisa superdimensionada. Quando você é primeiro ano, você acha que o cálculo estequiométrico é uma coisa absurda. Você vai fazer baiano agora e você não é mais primeiro ano. Então, eu tenho um cálculo ali. Tá, tem um cálculo ali. Agora, olha a massa disso. Pô, tem que botar. A gente acha que cálculo estequiométrico vai entrar log, vai entrar trigonometria no meio que você fazer. Tem nada disso. Olha pra cá. E baiana, tá? Eu tenho aqui
23, 24, com 60. 84 gramas, que é um mol. 84 gramas disso, com ácido suficiente, libera 44,8. Peraí, 84 liberou 1 mol disso. E na CNTP são 22,4 litros. Acabou a questão. Tá vendo? Eu nem fiz. Eu não preciso nem escrever a regra de 3 aqui. A equação já está balanceada. E você só fez isso daqui. Cadê o log? Não teve log. Cadê cosseno de não sei quanto? Não teve cosseno de não sei quanto. Essas são as questões de cálculo estequiométrico na prova da Baiana. Perfeito? Aí, pô, assim, que bom. Então foi ótimo o Júlio ter perguntado esse negócio, que foi a dúvida dela, e a gente começa a quebrar um pouco. Eu falei com o Lari, hoje a gente ia fazer muitas questões envolvendo o cálculo, então, desde que vocês tenham um problema nas questões envolvendo o cálculo, a gente vai pegar e vai mandar isso. Érica, foi aí tranquilo? 3. Ela fala sobre um processo de... que tem uma informação que é importante no contexto. Ele vai dizer pra gente que 1 grama, não é isso? É, só para ver. 1 grama produz essa energia. Aqui tá tudo ok? Que foi, Lari, qual foi sua dúvida, Lari? Tipo, na A principalmente. Na A? É, como é que eu sei isso de energia? Eu vou lhe pegar pelo pescoço. Como é que eu sei isso de energia? Tipo assim, ele sempre vai dizer no texto. Se ele for te perguntar, você não tem que gravar a energia, não. Não, você não tem que gravar, não. Aí é uma questão onde ele pega e fala, ó, 1 grama disso. Se você perguntar qual é a energia, eu sei lá qual é a energia. Não, é isso que eu queria saber, se tem algum tipo de não, alternativa assim, que a gente vai não, ter que descobrir a não. energia para Sim, alguma descobrir a energia é uma coisa. Descobrir. Eu queria Não, saber. aqui ele pegou e botou uma proporção, você não tem como saber. Pronto, isso daqui. Aí ele pega e fala, vem cá, se eu pegasse 1 tonelada, quanto é que eu tinha? Fez seu cálculo. Aí você fala, é impossível, esse valor vai dar 10 a 3. Pronto, acabou então. Cálculo estequiométrico de novo, envolvendo energia agora. Essa foi a letra A. Teve mais alguma, vai? Ou aí com essa daí, você, não, a letra B eu entendi. Ou não entendi? Não, eu não entendi a... Gente, você pode não entender todas. Bota A aí, faz aí Pronto, então. faço aí. É a partir da- Você pode não entender Isso. todas, você tem problema na questão, é isso que eu estou perguntando. É. Perfeito? Aí a letra E. Os outros estão tudo tranquilo? A massa do nêutron não é menor do que a massa do próton. O estrôncio e o xenônio pertencem a diferentes, eles pertencem ao mesmo período. O número de nêutrons, se você fizer um cálculo ali, vai dar o número de nêutrons menor e não maior. Aí ele vai e pergunta. A fissão nuclear. Fissão, gente, ó. Eu tenho urânio, 235,92. Bombardeio ele com o nêutron. O que é que acontece? O texto diz isso, gente. O texto diz isso. Ele diz que produz xenônio, estrôncio e mais nêutrons. Se você chegar aqui e olhar na tabela, eu não sei agora de cor, não sei se esse aqui é 56. Se aqui for 56, aqui é 36. Ou é o contrário? Acho que é o contrário. 36 e 56. Leia aí agora, Lari. A fissão nuclear forma átomos de elementos químicos com números atômicos menores. É fissão, quebra. Eu vou pegar um núcleo e vou fissurar ele. E no caso, Fusão junta, maior. Sempre assim. Sempre assim. Hoje é assim, 54 e 38. 54, 38. Tá vendo? Não precisa nem fazer as contas. Xenônio é 38 e aqui é 54. Prontinho. O contrário. Tem que dar 92. Hoje assim, você não sabia, não. Lá na hora vai ter uma tabela, eu vou e olho um negocinho bonitinho como manto figurinha. Fechamos essa, Lari. Foi. Aí ninguém teve dúvida na 4 e Lari teve dúvida na 5. Lari veio. Não, eu não tive dúvida na 5. Eu tive dúvida na alternativa D e E. Pronto, também. Assim eu tenho dúvida na alternativa D e E. Em uma, em duas. Ele bota essa imagem aqui, né, Lari? É. Pronto. Então agora você vai me dizer o que é que ele quer. Ó, essa daqui foi boazinha, que ela já lhe deu a massa. E ele já deu a massa molar. Lembra que a massa molar em mol por grama por mol? Tudo tá lá ajeitadinho para você. Ela não vai mandar você contar aquilo ali. Tudo, nada. Então, vamos nós. O que é que ele pede aí? A D ele fala, o átomo de enxofre presente no fármaco por apresentar... Sim, vocês têm dúvida na? Na D e na E. D e na E. Vamos lá. Eu sei que a resposta é Pronto, show de bola. O que é que a D fala?
que um átomo de enxofre presente no fármaco, por representar um par eletrônico não ligante, atua como ácido de Lewis. Ó pra cá. Tá vendo o par de elétron não ligante? Tá aí mostrando. Quem tem par de elétron não ligante atua como base de Lewis. A gente falou isso na aula passada. Bases de Lewis são espécies que têm par de elétrons para oferecer em compartilhamento. Ácido de Lewis são as espécies que precisam de par de elétrons e aí vão receber par de elétrons em compartilhamento. Então o erro aí está em ácido. Se fosse um ácido, ele falaria o quê? Tipo, apresenta... Acabei de falar. Não, Ácidos são espécies que são carentes de par de elétrons, né? Então, por exemplo, um H+, Então, no caso, seria necessita. necessita. Tá bom. Ó, agora olha pra cá. Bronze e lório. Tá? Ó pra cá. Bota até aqui pro lado. Bronze e lório. Lewis. Ácido, base. Esse daqui, ó, vai. Esse daqui, volta. Bronze e lório, Lewis. Ácido para bronze-lório, espécies que doam H+. Bases para bronze-lório, espécies que recebem H+. Base para Lewis, espécies que podem disponibilizar par de elétrons. Ácido para Lewis, espécies que recebem esse par de elétrons. Perfeito? Então a gente ajustou aqui. E eu disse o que só cobra quando eu falei aqui. Nada cobra. Essa foi a lei lá. É. Agora é. Eu tomei em dúvida na questão de geometria. Pra onde você olha, entendeu? Sim, com certeza não é para molécula, ela não tem uma geometria. Por isso que ele não mandou você olhar para molécula. Não tem como você fazer geometria de uma molécula. Não, eu sei. Cada você centro. olha Cada centro. Vamos pegar assim daqui. Cada centrozinho você tem uma geometria. Eu não tenho uma geometria disso. Eu tenho uma geometria desse que está no centro. Aí ele mostra a geometria. Eu tenho uma geometria desse daqui, que está no centro, dessas duas estruturas. Aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Pode até ser a mesma, mas cada átomo que está no centro, eu tenho uma geometria. Eu pego uma estrutura dessa, que daqui é o ácido sulfúrico. Tá? Então o que é que eu tenho aqui? Ó? Se eu pegar essa parte do ácido sulfúrico, eu tenho uma geometria angular. Se eu pegar essa, eu tenho uma geometria angular. Mas se eu pegar isso daqui, eu ionizei, tá? Liberei os H+. Eu tenho um tetraedro. Então qual é a geometria? Você não tem uma geometria disso, porque cada região disso traz o quê? Uma geometria. Por isso que ele não te pergunta a geometria da molécula. Ele pode perguntar a geometria nessa região ou pegar a geometria de quem? Do íon. Alguém que pegou e ionizou, porque ele só tem um centro. Então, assim, qual é a geometria disso daqui? Você não tem uma geometria disso daqui. Tá certo? Aí ele vai perguntar o quê, então? O orbital híbrido do carbono metil, do grupo metil, CH3, tem a geometria piramidal devido a... Ó, pra cá. Esse é o metil. Ele tem 4 grupos ligantes. Ele tem um aqui também. Ele está ligado a alguma coisa. Tá aqui, ó, tá vendo? Ele tem 4 grupos ligantes. Um carbono que tem 4 grupos ligantes a ele, ó, 4, para não esquecer, é tetra. 4 é tetra. Então ele é o quê? Tetraédrico. O que eu fico em dúvida, na verdade, se ele não tivesse um ali, tipo, tira esse carbono que tá embaixo. Aqui? É. Aí seria, ele perdeu um par de elétrons. Aí ele perdeu um par de elétrons. Aí você teria que fazer isso. Entendi. Aí ele só teria 3. Para o carbono, estar ligado a 3 seria o quê? Não. Trigonal. Trigonal. É. Trigonal. Trigonal plano. Perfeito? Dá como mesmo assim. Mas Aí- trigonal plana, ele não perde não. Ele é completo. Sim, gente, pera que a gente vai fazer uma confusão de Lari. Ajeita aí, minha bichinha. Ó, o que você me perguntou. E aí eu tô falando isso porque a gente vai... E eu quero você essa semana, que a gente não vai ter aula todo dia na semana, você vai começar a entrar nesse esquema. Minha preocupação maior com vocês agora é o ajuste para a prova. Ó, o que você me perguntou. Gessinho, se eu perder um elétron aqui,
Aí eu falei, é isso. Aí você me pergunta, e qual é a geometria? Aí eu pego e falo, trigonal plana. Aí você vira pra mim e fala, trigonal plana, então é quando ele não perde. Tu não mandou eu perder? Entendi. Então ele perdeu, ele ficou trigonal plano. Já assim, se ao invés dele perder, ele ganhasse. Então, ó, ele já tinha um elétron e ganhou o outro. Então ele ficou assim. Quando eu tenho três coisas para colocar em volta de mim, essa é a melhor maneira de fazer. Porque eu tenho um ângulo de 120 graus aqui, aqui e aqui. Isso é trigonal plano. Se eu tenho ainda um par de elétrons para organizar, esse par de elétrons repele isso e repele isso. Isso é piramidal. Então, veja, eu não tenho uma ligação, eu tenho um par de elétrons que é meu. Eu não estou compartilhando com ninguém, é meu. Então eu tenho que dar conta dele. Essa estrutura aqui agora é piramidal. Não tenho o par de elétrons. Então eu só tenho que dar conta de três coisas. Qual é a minha geometria? Trigonal. Pô, Gersinho, você tem que ligar 4 agora. Então agora eu tenho que dar conta de 4 ligantes tetraédricos. Então ele pega no grupo metil e tem a resposta qual? Tetraédrico. Só que lá você fez perguntas boas e a gente conseguiu direcionar duas coisas em cima dessa questão. E se ele fizesse variações? E se ele não pegasse do metil, mas ele falasse assim, considerando que houve uma cisão, uma ruptura na ligação do metil, o que é que eu poderia gerar? Aí você mesmo disse que a gente poderia ter isso daqui. Não foi o que você falou primeiro? Ou a gente poderia ter, aí eu peguei e fiz a segunda opção. A gente poderia ter isso daqui. Em um ele compartilha, em outro ele perde, em outro ele ganha. Naquele compartilha, geometria. Tetraédrico. Vai? Trigonal. E aí? Piramidal. Vamos embora voltar? Arrumar tudo. Esse negocinho pretinho aqui, ele é o carbono. E aqui são os hidrogênios. Ó, os 4 organizadinhos, tetraédrico. Tá? Então, se eu não precisasse me ligar a esse, se aqui tivesse um par de elétrons, formaria uma pirâmidezinha. Isso é piramidal. Então, uma piramidal é quando você não tem o tetraedro ligado. Se uma das partes do tetraedro não está ali, ou seja, só tem um par, você tem piramidal. Se eu não tenho nem um par, aí essas ligações que estão aqui para baixo, ó, elas podem o quê? Se ajustar e vir aqui para cima. Aí eu tenho um trigonal. Então, trigonal, piramidal se eu tiver um par de elétrons ou um elétron, e tetraédrica se eu fizer o quê? A ligação. Por exemplo, olha para isso. Quantos elétrons esse enxofre tem? Na camada de valência? 6. Qual foi o que ele fez? Estão olhando? Então, ele botou um em uma ligação aqui, ele botou outro em outra ligação aqui, ele botou 2 aqui. Até agora ele tem quantos grupos em volta dele? 3. E ainda sobrou um par de elétrons. Se ele só tivesse os 3 grupos, trigonal plano. Como ele tem 3 grupos e um par de elétrons, se ele perguntasse para mim aqui, qual é a do enxofre? Piramidal. Piramidal. Então eu vou analisar a situação no que ele quer. Olha a boleta toda. Já assim, o metil, eu vou olhar o quê? O metil que ele mandou. Porque ele sabia que não podia olhar qualquer coisa aqui. O par de elétrons normalmente vai ser assim, né? Tipo, com esses tracinhos. Não. Isso daqui está dizendo para você que o par de elétrons está lá para dentro do quadro e essa parte aqui, ó, está jogada para frente. Então ele está dizendo, ó, tá vendo isso aqui? Isso daqui está lá na frente, aqui em vocês, o par está lá para dentro e essas duas estruturas estão aqui no mesmo plano. É isso que está dando informação aqui para vocês. Fechamos essa? Olha, isso é porque eu cheguei atrasado, então eu me alguma coisa. Mas nesse caso, então, vai ser piramidal, né? Onde? O do enxofre? Sim, sim, piramidal. Porque por causa das pontinhas. Os pares de elétrons. Não é pontinho, par de elétrons. Não. Tá? Só um minuto.
Tipo assim, eu fico um pouco de dúvida nisso, porque no carbono eu consigo ver direitinho. Agora, tipo, por exemplo, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ele precisa se ligar com 3. 2, 3. Aí, isso era primeiro ano. Ele precisa, sim, ele precisa, só que aqui ele já está ligado. Sim. Então o meu problema agora não é mais do que ele precisa. Bora ver as ligações? Tem quantos elétrons já utilizados aqui? 2. Não é? 3, no caso, né? Isso, Sim. 2 em cima, pronto. O que é que ele tem aí? É, tem geometria piramidal. Não. Ele não tem uma geometria piramidal porque ele não tem 3 coisas conectadas a ele e mais um par de elétrons. Tem? Ele tem 3 coisas conectadas. Olha lá. Não. Pronto. Então, é isso que a gente precisa pegar e ter um. Olha a situação. Ah, mas eu achava que tinha que decorar. Você não decora, né? Você olha a situação. Eu tenho o que aqui? 2 coisas ligadas a mim. 2 coisas ligadas a mim deveria ser linear. Porque eu boto uma bem afastada da outra. 2 coisas ligadas a mim e um par de elétrons, o par de elétrons repele essas 2 coisas. E minha geometria é o quê? Angular. Então, esse nitrogênio aqui, ele é angular. Agora você vai olhar de novo. Olha para esse nitrogênio aqui. Ele tem 1, 2, 3 e um par de elétrons. Olha agora a diferença. Ó. Ele tem 1, 2, 3. Se parasse aí, ele seria trigonal plano. Só que ele ainda tem um par de elétrons. Então, esse nitrogênio aqui é piramidal. Esse nitrogênio aqui é angular. Esse nitrogênio aqui é angular. Isso mostra que o processo de vou decorar o que o nitrogênio faz, esqueça. Esqueça porque pode virar um inferno isso. O nitrogênio, vou mudar. A pessoa fica doida para ter uma aula aqui como essa, na boca da botija, a pessoa fala, não sei mais nada. Não é isso. Vai pegar e ele está vendo aqui a coisa. Ligou a quanto? 2, 3. Ó. Sim, Perfeito? 2 elétrons. 2 elétrons. Geometria. Piramidal. Perfeito. Aí eu venho e faço uma ligação aqui com H+. Pronto. Pô, confusão é dada. O nitrogênio foi angular, foi tetraédrica, foi piramidal. Porque eu não estou analisando o nitrogênio. Eu estou olhando o enxofre, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio. Você vai me dizendo a coisa, eu olho lá, tem um desenho para você pegar e se guiar e você faz. Show? Não, pode continuar. Ali tu botou ali, tá faltando. Os hidrogênios que somem na cadeia é só do carbono, né? Isso. Olha a pergunta dela. Implícito, só hidrogênios do carbono. Tá? Implícito, só hidrogênio do carbono. E em alguns casos, nem eles. Porque, por exemplo, quando você vai colocar um aldeído, você chama a atenção do hidrogênio do carbono. Posso aqui apagar. Essa foi qual, Lari? Essa Foi a 3. Não, a 3. Foi a 5? Foi? Foi a 5. Foi assim, verdade. Rapidinho, se Vai. fosse um radical livre, como Se assim? fosse um radical livre. Radicais livres são espécies que têm elétrons livres. Isso é um radical livre e ele é piramidal. Perfeito? Você quebra a ligação e fica com um elétron livre. Só que aqui é um par de elétrons. Ele teria um elétron só. Piramidal do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A gente trabalha com a ideia do par de elétrons. E a ideia é qualquer coisa que repele. Então um elétron repele. Tá gravando? Tá. Vou te falar isso tudo. Não tá gravando não. Esse maisinho não é um par de elétrons. Não, maisinho é a carga que você ficou por perder os elétrons. Posso aqui, essa foi boa, essa questão a gente pegou de curso, não foi? E a gente vai usar muito isso lá pra frente. Muito isso lá pra frente. Pessoa linda do meu coração, nós estamos na 6. Júlia. Julinha, o gabarito foi D. Aí você pegou e teve alguma dúvida nessa aí que a gente vai matar aqui agora. Qual foi? É porque, ó, se você quiser só precisa tirar a dúvida não, tá? É porque eu não dei esse assunto, aí eu fiquei perdido na hora de fazer a questão. Entendeu? Mas se você quiser falar. Não, vou fazer aqui alguma coisa que alguém teve alguma dúvida. Eu já tinha um pouco de dúvida nessa D, porque quando fala da questão de cultura de ligações, eu achei que fosse exotérmico porque ele perde energia. Vamos nós aí. Tá, chega lá. Então, cadê Dona Lari? Lari, ó, ele diz que tem uma energia
por mol. Ele tem informação. Eu tenho que saber, dependendo da coisa, eu tenho que saber. E lembrar que toda vez que eu falo de mol, a gente aprendeu que falou de mol, fala de massa. Tá? Que é a massa associada à forma dele. Vamos lá então. Primeira questão. Primeira questão não. Quem foi que falou foi Júlia, que pegou assim, faz a da galera. Não foi esse momento que ele falou? Faz a da galera, que a da galera tá valendo. Aí Fran pegou e disse que tem uma dúvida. Hã? Letra A. Olha pra cá, pessoal. A quantidade de energia armazenada nas moléculas de etanol é igual à energia liberada na sua combustão. Lá vou eu. O que é que a termoquímica analisa? Ela analisa a energia. Essa energia na forma de calor. O que é que a termoquímica analisa? Uma transformação, um fenômeno em que eu tenho uma energia e eu tenho outra energia. Então eu posso ter uma energia menor indo para uma energia maior, indo, e eu posso ter uma energia maior indo para uma energia menor, exo. Até aqui, beleza? Pronto. Aí ele pega e apresenta para mim, Fran, o meu sistema. Ó, o Fran já matou ali a coisa. Que se transforma em outro sistema. E ao fazer isso, libera uma energia de 1.376 kJ para cada mol de álcool que tem ali. Então, a quantidade de energia armazenada nas moléculas é igual à energia liberada? Não. A energia que foi liberada foi a energia desse sistema. Perfeito? É isso que está sendo liberado. Não é só o etanol que está ali. É o etanol e o oxigênio. Então essa foi a energia liberada, a energia desse sistema, naquela temperatura, naquele estado físico. Então, por isso que está errado. Agora, olha a maneira como ele vai construindo a coisa, que é exatamente para ver se você cai. Aí, minha amiga Luísa pegou e fez assim. Eu só chamo de você de Flávia, Flávia não, de Fernanda, quando eu quero. Flavinha, Fernanda, pega e diz isso daqui. Letra D. O processo de ruptura das ligações existentes entre os átomos que constituem as substâncias reagentes é endotérmico. Como você não viu o assunto, confere em Júlia. Não, ela já viu. Você já viu? Você não era no meu colégio? A gente tá na mesma sala. O professor da dela não é também. Não é da mesma sala. É. Aí em uma sala já viu, na outra sala não viu. Pronto. Mas não viu ainda as coisas todas. Perfeito? Não sei nada. Não, tô falando, não viu as coisas todas ainda não. Por que você disse que a energia da ruptura teria que liberar? Pra mim, tipo assim, quando você faz as ligações de carbono, elas liberam energia. Onde é que você viu isso? Não sei. Mas tipo, de fusão, uma fusão, por exemplo, tá endotérmica. Foi. Processo de fusão é endotérmico. Perfeito. Então, Ai, gente, eu tô com fome. você traz essa ideia na sua cabeça, porque o professor de... Aí agora, ouve a coisinha. O professor de biologia, quando ele fala para você uma coisa, ele imagina que você está entendendo uma coisa do jeito que ele está falando. E aí você passou a vida inteira... Você nunca viu isso. Por exemplo, Júlia nunca viu esse assunto. Os caras estão prestando atenção agora aqui para aprender o assunto. Só que da primeira série lá do fundamental até chegar no terceiro, no caso dela, ela já ouviu essa ladainha aqui umas 10 vezes. Tipo assim, eu tenho um ATP e vou quebrar a ligação. E ele vai... Por isso que eu te perguntei onde você tinha... Qual onde você trazia esse negócio. Eu já sei onde você trazia esse negócio, tá vendo? Então, quebrei o ATP, virou um ADP. E ele vai fazer o quê? Vai liberar energia. Tá. O que ele estava dizendo para você, na verdade, era isso daqui. Segura aqui, minha amiga Julinha. Você vai botar só o bracinho assim para o pessoal na câmera perceber assim. Isso. Pode só um pouquinho para frente assim. Pronto. O que é isso? Tá parecendo não? Agora sim. Aí. Pode até ficar baixo agora, na hora que você pega e levanta. Quando eu começar a movimentar, você vai... O pessoal já entendeu, cara. Olha pra cá. Isso é um ATP. Todo o processo que você pega e
forma uma ligação. A gente aprendeu isso, gente. Isso tem que gritar no ouvido de vocês. Você organiza. Estados mais organizados são estados do quê? Menos energéticos. Menos energéticos. Então, se você vai desfazer a ligação, você desorganiza. E você vai para um estado o quê? Mais energético. Então, a quebra de uma ligação não é o quê? Exotérmico. É um processo endotérmico. Mas pera que eu preciso ajustar isso na cabeça de É vocês. aquele negócio de soco pra quebrar a liberação. Exatamente. Ó agora. Agora eu quero que você olhe lá. Ó, para não ficar... É aquele negócio... É sempre assim. Eu quebrei essa ligação. A história de biologia é assim, ó. Quebrei a ligação π do ATP. Aí esse fosfato. Quebrei. Gastei energia. Absorvi energia. Ele vai... e se liga a outra coisa. Essa é a história que não estava sendo contada. Ao se ligar a outra coisa, haverá uma liberação de energia. E como a liberação de energia nesse processo foi maior do que a energia que você gastou, qual é a história contada? A quebra do ATP libera energia. Só que tudo isso é um processo que não acabou aqui com a quebra. Porque quebra de ligações não libera energia. Quebra de ligações absorve energia. Tá certo? Por isso que no estado sólido, que ela falou da fusão, quando eu vou para o estado líquido, eu vou romper ligações? Não, eu vou enfraquecer ligações. E na enfraquecimento de ligações eu tenho que fornecer energia. Aí do estado líquido para o estado gasoso, eu faço o quê? Rompo as ligações. Então eu tenho que fazer o quê? Fornecer energia. Então a gente está ouvindo essa história, mas o que é que fala? Lá atrás, você vai carregando esse negócio do ATP, carregando, e aí ele vem aqui e faz a mesma situação. Porque ele sabe que está incutido na sua cabeça. E é mais fácil você pegar e errar, esse negócio está incutido na sua cabeça. Quebra de ligações, então fazem o quê? Absorve energia. Perfeito? Cambada. Você só me repete o que você falou. Quando sai de uma energia maior, uma energia menor para uma maior, é um processo Tá lá? endotérmico. Isso. Você que me disse do estado sólido para o estado... Se você não chegasse lá fazendo, pô, eu não sei o assunto. Pega as ferramentas que você tem. Do estado sólido para o estado líquido, o que tem mais energia? Você faz o quê? Também serve o negócio da elétrica, né? Que o elétron precisa absorver energia para sair da... Exatamente. Então a gente não vai chegar aqui e falar, vamos, cada hora é uma coisa. Por isso que ele chama de competência e habilidade. Você conseguiu enxergar em um diferente contexto a situação. Você conseguiu enxergar em um diferente contexto. Olha que legal, Lilian. Você chegou e fez assim, ó, poxa, eu não sei esse assunto ainda. Mas você enxergou em um diferente contexto a situação. Você tinha a chave, então, para a resposta do processo. Isso é que é maravilhoso. É quando você pega e fala assim, a resposta não deve ser aquela resposta pronta. Que é o aluno que vai trazendo aquela e aquela, fazendo, pô, então eu compreendi uma coisa macro, eu vou usar essas coisas. E não cada assunto com sua respostinha bonitinha. Mas essa interação entre as respostas. Perfeito mesmo? Essa foi qual? A 6 de julho. Aí eu vou passar agora para a prova de 2016.2. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na instante. Cadê meu amigo Vitor? Dá aquela pausinha, Vitor.